O sorriso irônico do manobrista foi o primeiro sinal de desprezo, enquanto ele nos conduzia, com um gesto de mão, para o estacionamento de cascalho, passando pelos sedãs de luxo. Lá dentro, Gordon Reis mandou um beijo no ar para Clara, e em seguida virou-se para mim, com um olhar frio e desdenhoso. Ah, sim, disse ele arrastando as palavras. A professora de educação física. Apertou minha mão como se fosse um pano molhado antes de colocar a sua nas costas de Clara, guiando-a em direção à multidão. Algumas pessoas simplesmente não entendem o que é ambição de verdade. A caneta riscou ruidosamente o papel grosso, um som que pareceu ecoar no escritório silencioso. Minha mão, apertada na de Clara, sentiu o tremor em seus dedos. Estava feito. Os papéis da hipoteca assinados. O alívio foi uma onda quente, dissipando o nó de nervos que se acumulava em meu estômago havia semanas. O Sr. Henderson, com seu sorriso profissional e ensaiado, deslizou a pasta sobre a mesa polida. Parabéns, proprietários, paz, disse ele, as letras em relevo refletindo a luz do escritório. Clara soltou um gritinho, um som como o de um pássaro surpreso e puxou a pasta para perto do peito. Voltamos de carro para casa, a carcaça vazia que nos aguardava. A sala de estar, um espaço amplo e pálido, tinha um leve cheiro de serragem e tinta fresca. Sentamos no chão, copos de plástico tilintando com champanhe barato. As bolhas faziam cócegas no meu nariz. Aos Jenkins, brindei, erguendo meu copo. Os olhos de Clara, geralmente tão penetrantes, estavam suaves, refletindo a fraca luz dos postes através das janelas. Ela encostou a cabeça no meu ombro, o silêncio entre nós carregado com o peso da possibilidade. Este era o nosso espaço agora, o nosso começo. A carreira de Clara estava em constante ascensão na Wellington Financial. Ela era a pessoa a quem todos recorriam, como me contou, para a grande conta da Goldman Sachs, um negócio de alto risco e alta recompensa. Seus dias eram longos, repletos de telefonemas e reuniões, e suas noites frequentemente passadas debruçadas sobre planilhas. Lembrei-me dela mencionar seu chefe, Gordon Reis. 42 anos, solteiro, construiu a Wellington do zero, uma verdadeira potência, ela disse. O tipo de homem que devorava a ambição no café da manhã. Eu o imaginava então, um turbilhão de ternos impecáveis e decisões rápidas, bem diferente do ginásio da escola. O jantar de gala anual de agradecimento aos clientes foi realizado no centro da cidade, em um salão de baile com lustres que pareciam pesados o suficiente para esmagar um homem. Chegamos com nosso Ford Escape surrado, a pintura desbotada por uma década de invernos do meio-oeste. O manobrista, um garoto que mal havia saído do ensino médio, mal conseguiu conter o riso enquanto nos indicava o estacionamento a um quarteirão de distância. Lá dentro, o ar estava denso com o aroma de perfume caro e uma corrente subterrânea de algo mais forte, como dinheiro. Meu único terno bom, comprado para o casamento da prima de Clara 3 anos atrás, parecia rígido. Passei o dedo pela manga desfiada, percebendo de repente a finura do tecido. Clara, porém, estava deslumbrante. Seu vestido, um verde esmeralda profundo, caía perfeitamente. Ela apertou meu braço. Você se parece com meu marido sexy, sussurrou, com um sorriso que iluminava seus olhos. E por um instante, o salão de baile não pareceu tão vasto. Então Gordon Reis estava lá. Ele se movia com uma espécie de confiança casual. Um homem que sabia que dominava o ambiente. Sua mão foi até o cotovelo de Clara, um toque leve e possessivo, e ele se inclinou para lhe dar um beijo no ar. Seus olhos, rápidos e avaliadores, a examinaram, demorando-se por uma fração de segundo a mais do que o necessário, antes de se voltarem para mim. Meu punho se fechou imperceptivelmente ao meu lado. Ah, sim, disse Gordon com a voz suave, um charme ensaiado que não chegava aos olhos. O professor de educação física. Seu tom era desdenhoso, como se a própria expressão carregasse um leve odor. Senti o calor subir ao meu pescoço. Professor de educação física, corrigiu, com a voz monótona. E técnico do time de basquete da escola. Ele assentiu brevemente, quase imperceptivelmente, sem realmente olhar para mim. Pegou minha mão, o aperto frouxo, fugaz, antes de sua mão encontrar a parte inferior das costas de Clara. Ele a conduziu sem esforço para um grupo de homens de terno e gravata. Venha, Clara, quero que você conheça alguns clientes importantes. Fiquei parada ali por um instante.
O calor do champanhe repentinamente frio no meu estômago. Uma mulher com olhos brilhantes e inteligentes e um corte de cabelo Chanel impecável se aproximou. Ben, certo? Perguntou ela. Sou Beth Miller, diretora de marketing. Não ligue para o Jeffrey. Ele parte do princípio de que toda mulher o deseja e todo homem quer ser como ele. Ela esboçou um sorriso irônico. Ele é o Gordon. É uma piada interna, mais ou menos. Sua voz baixou, quase a um sussurro. Sabe, a Deborah Shaw, vice-presidente, tentou denunciar o Gordon há 2 anos, por assédio. Uma semana depois, ela já tinha sido demitida. Pagaram para que ela se calasse. Você não ouve mais falar disso. Bem-vindo a Wall Street, Ben, onde o dinheiro compra o silêncio. Ela tomou um gole da bebida, com o olhar fixo em Gordon e Clara do outro lado da sala. Observei-o a noite toda. Gordon, um predador em seu habitat natural. Ele monopolizou o tempo de Clara, sua mão constantemente encontrando seu ombro, seu braço, a parte inferior das costas. Sempre perto demais, sempre um pouco mais do que o necessário. Eu a vi rir, via tentando conduzir a conversa, mas sua presença era constante, física. Minha mandíbula doía. Às 11 horas, encontrei-os perto de uma exposição de itens de leilão silencioso. Gordon tinha Clara encurralada, mostrando-lhe fotos no celular. Um Porsche prateado e elegante brilhando sob as luzes do estúdio. O que você acha? Perguntou ele com a voz baixa e íntima. Talvez eu possa te levar para dar uma volta qualquer dia desses, para ver do que ele é capaz. Caminhei até ela com movimentos deliberados. Passei meu braço firmemente em volta da cintura de Clara. Seu corpo enrijeceu um pouco contra o meu, depois relaxou. Estávamos prestes a sair, disse ela, com a voz um pouco animada demais. Temos um grande dia amanhã. Vamos pintar a sala de estar. Gordon bufou, um som curto e seco. Ele olhou de Clara para mim e depois de volta para Clara. Você está deixando uma mina de ouro para fazer contatos, disse ele, com um sorriso fraco. Para pintar paredes? Chocante, eu sei, respondia Gordon, com a voz seca. Mas o primer precisa de 12 horas para secar antes da próxima demão. É um passo crucial para um acabamento duradouro. A alfinetada sutil me pareceu boa, uma pequena vitória em uma sala onde me sentia completamente em desvantagem. Gordon, no entanto, apenas piscou, seu olhar passando por mim como se eu não tivesse falado. Ele manteve o foco inteiramente em Clara, um leve sorriso brincando em seus lábios. Pelo menos deixe meu motorista te levar para casa, Clara. Assim, seu problema com o transporte não vai te impedir de ter uma boa noite de sono. Você vai precisar disso na segunda-feira. Meu maxilar se contraiu. Antes que Clara pudesse formular uma resposta, interrompi, com a voz mais áspera do que pretendia. Nosso transporte nos leva aonde precisamos ir, Gordon. Estamos bem. Puxei levemente o braço de Clara, sinalizando que era hora de irmos. Ao nos virarmos, a mão de Gordon estendeu-se rapidamente, segurando o braço de Clara, seus dedos roçando o tecido esmeralda. Seu aperto era leve, mas firme. Não se esqueça, Clara. Apresentação para o Goldman Sachs, às 9 horas em ponto. E, acrescentou ele, baixando a voz, quase um ronronar, use aquele vestido azul da reunião com o cliente do mês passado. Frank comentou o quanto gostou dele. A familiaridade possessiva em sua voz me arrepiou. Era um comentário calculado, uma sutil afirmação de posse que pairava no ar como um mau cheiro. A expressão de Clara se contraiu por um instante, depois ela conseguiu assentir rapidamente e educadamente, soltando o braço. Saímos do salão de baile. O ar fresco da noite, uma mudança bem-vinda depois do calor sufocante lá dentro. No carro, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido do motor e pelo farfalhar rítmico dos limpadores de para-brisa contra a garoa fina. Clara olhava pela janela, seu perfil impassível. Finalmente, ela falou, com a voz monótona. Ele nunca foi tão óbvio antes. Sobre o quê? Perguntei, embora a pergunta soasse retórica. Eu sabia. Tinha visto aquilo a noite toda. Ela se virou para mim com os olhos marejados. Normalmente é só paquera de escritório. Chato, mas dá para ignorar. Ele faz um comentário ou fica um pouco tempo demais. Eu deixo passar. Mas hoje foi diferente, bem. Ele me olhou como se eu fosse algo para comprar. Algo que ele possuía ou que poderia possuir se quisesse o suficiente. Ela estremeceu, apesar do aquecedor do carro. Peguei na mão dela, meus dedos se entrelaçando nos dela. Sua pele estava fria. Bem, tenho notícias para o Sr. Wall Street, eu disse, tentando dar um tom mais leve à minha voz. Você não está à venda. Tentamos rir, um som oco que ecoou pelo interior do carro, mas a sensação de desconforto, fria e persistente,
nos envolvia como o ar úmido da noite. Na manhã de segunda-feira, a casa estava impregnada com um cheiro de tinta de fundo. As paredes eram de um branco fosco, como giz, aguardando a cor. Clara se movia pela casa com uma determinação silenciosa. Quando chegou a hora de escolher a roupa para o dia, foi direto ao armário. Pegando um elegante terno azul marinho de corte limpo e profissional, colocou-o cuidadosamente sobre a cama, um desafio silencioso em seus movimentos. O vestido azul que Gordon havia sugerido continuava no cabide, intocado. Enquanto ela juntava a pasta, a campainha tocou. Foi um som inesperado àquela hora. Abri a porta e encontrei um estafeta, um jovem de uniforme carregando uma grande sacola branca brilhante. Entrega para a senhora Clara Jenkins, anunciou ele com voz seca. Notei que a sacola era da Bergdorf Goodman. Clara pegou a sacola, franzindo a testa em confusão. Ela enfiou a mão dentro, puxando várias camadas de papel de seda. Um vestido surgiu, de um tom vibrante de azul elétrico. Era feito de um tecido luxuoso que brilhava sob a luz da cozinha. Uma pequena etiqueta branca pendia da manga, anunciando o preço de $2.700. Aninhado entre as dobras, havia um pequeno e elegante cartão. Clara o retirou, seus olhos percorrendo a caligrafia impecável. Ela leu em voz alta, quase um sussurro. Para a reunião com o Goldman Sachs. O terno azul marinho não valoriza muito o seu... Ela parou, com a voz embargada. Ela encarou o vestido, o rosto uma máscara de descrença, que lentamente se transformou em raiva. Seus lábios se comprimiram. Ele me mandou um vestido. Sussurrou, horrorizada, apertando o tecido de grife nas mãos. Um frio pavor se instalou no meu estômago. Aquilo não era mais apenas flerte. Era uma declaração, uma demonstração de poder descarada e calculada. Era um lembrete, uma ameaça. Gordon Hayes queria que Clara soubesse que ele via tudo, sabia de tudo e que podia interferir na vida dela quando bem entendesse. Isso é demais, Ben, disse Clara, com a voz trêmula e os olhos arregalados de um medo que eu nunca tinha visto antes. Eu não sei o que fazer. Clara recusou-se a usar o vestido que Gordon lhe enviara. Ela compareceu à reunião da Goldman naquela segunda-feira de manhã com o terno azul marinho que escolhera, cujas linhas impecáveis demonstravam discretamente sua determinação. O caro vestido azul permaneceu dobrado em seu papel de seda, guardado no fundo do armário. Após a reunião, Gordon a encurralou. Seu sorriso era tenso, uma linha fina que não chegava aos olhos. Vejo que você ignorou minha sugestão, Clara, disse ele em voz baixa, quase um sussurro. Uma pena. Frank Cooper ficou bastante decepcionado. Ele me comentou. Disse que estava ansioso para vê-la de azul novamente. A implicação pairava no ar, uma ameaça sutil. Os projetos mais exigentes começaram a surgir, um após o outro. A carga de trabalho de Clara aumentou, estendendo suas horas e exigindo que ela ficasse até tarde da noite. Ela ligava com a voz cansada, dizendo que precisava terminar um relatório ou se preparar para uma ligação de última hora. Essas tarefas muitas vezes pareciam isolá-la de sua equipe habitual, colocando-a diretamente sob a supervisão de Gordon. Notei a mudança. Clara chegava em casa mais tarde, com os passos mais pesados, o brilho nos olhos se apagando. O entusiasmo natural que antes demonstrava pelo trabalho estava desaparecendo aos poucos, substituído por um cansaço silencioso. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela fazia um gesto de desdém com a mão. Só uma fase corrida, Ben, vai passar. Mas não passava. Então, os presentes começaram a chegar ao escritório. Primeiro, uma cesta de cafés artesanais, depois almoços preparados por ela em seu restaurante italiano favorito, entregues diretamente em sua mesa. Algumas semanas depois, um tablet novo e elegante, muito mais potente do que o fornecido pela empresa. Clara tentou devolvê-los, colocando-os de volta na mesa da assistente de Gordon. Mas Gordon simplesmente acenava com a mão, com uma voz casual, quase entediada. Só estou demonstrando apreço pela minha melhor analista, Clara. Não torne isso constrangedor. E os presentes sempre acabavam voltando para ela. Certa tarde, decidi fazer uma surpresa para Clara no trabalho. Comprei seu café com leite favorito na cafeteria do térreo e dirigi até a Wellington Financial. A recepcionista, uma jovem com um sorriso educado e vago, checou o computador. Senhora Jenkins? Repetiu. Ah, ela está em uma reunião exclusiva com um cliente, o Sr. Hayes, fora do escritório. Eles saíram há cerca de 1 hora. Meu estômago se contraiu. Reunião exclusiva com um cliente. A frase ecoou na minha cabeça. Fria e vazia.
Uma distância crescente começou a se instalar entre nós. Um muro se erguendo, tijolo por tijolo, invisível. Clara tornou-se reservada, suas respostas curtas, distraídas. Seu celular estava sempre com ela, sempre com a tela virada para baixo. Ela alegava exaustão, que ia dormir cedo, mas seus olhos revelavam um cansaço que ia além das longas horas de trabalho. Enquanto isso, Gordon começou a insinuar uma grande promoção, uma posição com potencial para se tornar sócio, como ele a chamava. Ele a deixava sempre ao alcance dela, descrevendo o prestígio, as recompensas financeiras, ligando-a implicitamente à dedicação de Clara. Era uma cenoura, sempre ali, sempre fora do seu alcance, exigindo mais. Certa noite, por volta das 10, Clara ligou. Sua voz estava tensa, fraca. Trabalhando até tarde de novo, Ben, disse ela. Mas seu tom era hesitante, não parecia ela mesma. Houve uma pausa antes que ela acrescentasse. Apresentação importante amanhã. Só estou finalizando os últimos detalhes. A linha chiou. Eu conseguia ouvir o murmúrio fraco de vozes ao fundo, não apenas a dela. Na manhã seguinte, confrontei-a delicadamente enquanto tomávamos café. Clara, essa história com o Gordon, as noites em claro, os presentes, o jeito que ele fala com você, não está certo. O que está acontecendo? Ela disparou, a xícara batendo com força no pires. Você não entende a pressão, Ben. Você não trabalha neste mundo. Toda a minha carreira depende disso. Tudo o que estamos construindo, esta casa, tudo depende de eu me tornar sócio. Sua voz estava carregada de uma raiva que eu nunca tinha ouvido direcionada a mim antes. Mas por baixo da raiva, eu vi o medo e o cansaço. E algo mais, uma nova rebeldia, uma dureza que não existia antes. Gordon garantiu que Clara viajasse frequentemente para apresentações a clientes. Sempre com ele. Para Chicago, Boston, Nova York. Hotéis de luxo, despesas pagas. Ela ligava do aeroporto, do quarto do hotel, sua voz com um leve eco, o ruído de fundo sempre de um lugar impessoal e movimentado. Algumas semanas depois, enquanto arrumava o quarto, encontrei, bem no fundo da bolsa dela, embaixo de um batom velho e algumas moedas, um recibo de jantar, de um restaurante francês chique em Chicago, da última terça-feira, quando ela supostamente estava sozinha depois do jantar a sós com um cliente. A conta era para 2 pessoas, 2 pratos principais e uma garrafa cara de vinho. Encarei o valor, com um nó se apertando no peito. Coloquei o recibo no balcão da cozinha quando ela chegou em casa. Seus olhos se voltaram para ele e depois para mim. O que é isso? Perguntei com a voz cuidadosamente neutra. Clara pegou o papel, seus dedos traçando os números impressos. Seu rosto permaneceu cuidadosamente inexpressivo. Ah, isso, disse ela, um pouco rápido demais. Deve ter sido um jantar espontâneo com um cliente. Alguém que conheci na conferência, provavelmente. Me escapou da memória. A mentira pairou no ar entre nós, tênue e frágil. Não apenas doeu, cortou. Clara estava em mais uma viagem de negócios com Gordon em algum lugar distante. Imaginei-a em algum quarto de hotel anônimo, a pressão aumentando, sentindo-se cada vez mais isolada e manipulada a cada dia que passava. Os telefonemas eram raros agora, sempre breves, concisos. Eu conseguia ouvir o cansaço em sua voz, mas também algo mais, uma aspereza, uma alegria forçada. Então Gordon fez seu grande gesto, não para mim, é claro, mas para Clara. Ele ofereceu a ela uma promoção significativa, um cargo que ela almejava há anos, e um bônus substancial que ajudaria bastante a pagar nossa nova hipoteca. Mas a oferta vinha com condições invisíveis, termos não ditos. Ele se aproveitou da ambição dela, do peso financeiro da nossa nova casa, do peso de tudo o que estávamos construindo. Ele a fez sentir que dizer não colocaria em risco apenas sua carreira, mas tudo pelo que tínhamos trabalhado, tudo o que tínhamos sacrificado. O caso começou aí. Não foi uma escolha romântica, nem uma queda em desgraça por paixão. Foi uma concessão desesperada, uma coerção profissional que confundiu os limites do consentimento. Clara se sentia presa, ela me diria mais tarde, uma amarga vergonha já começando a corroê-la por dentro. Ela começou a esconder as coisas com mais frequência. Seu celular estava sempre bloqueado, sempre virado para o lado oposto. Mensagens apagadas, ligações atendidas em voz baixa em outros cômodos. Suas desculpas para a madrugada ficaram mais elaboradas, mais detalhadas, como se a mera quantidade de palavras pudesse me convencer da sua veracidade. Eu já estava desconfiado. A mentira sobre o jantar em Chicago ainda era uma ferida aberta. Mas agora,
notei mudanças mais tangíveis. Um relógio novo, elegante e prateado, brilhando em seu pulso. Comprei um presentinho para mim, ela dissera, com uma leveza forçada na voz. O olhar distante, uma espécie de vazio, tornou-se uma constante. Então, eu a encontrei, bem no fundo do bolso do casaco dela, um cartão-chave de hotel. Do Langham, um hotel de luxo no centro da cidade, onde ela supostamente estivera sozinha em uma viagem de negócios solo uma semana antes. O cartão de plástico, frio e impessoal, parecia pesado na minha mão. Era a prova, embora de que eu não estivesse pronto para admitir. Clara tornou-se retraída, evitando intimidade. Ela alegava exaustão, estresse do trabalho, dor de cabeça. Seu corpo, antes tão familiar, agora parecia distante, quase como o de um estranho. Ela se virava na cama, suas costas uma barreira silenciosa. Numa manhã fresca de outono, decidi segui-la. Esperei até que ela saísse de casa, e então dei-lhe algumas quadras de vantagem antes de sair da garagem. Ela estacionou o carro não no estacionamento do escritório, mas a algumas quadras de distância, perto de uma cafeteria discreta. Observei-a enquanto caminhava até uma esquina. Um Porsche preto parou, elegante e caro, o mesmo modelo que Gordon havia mostrado a ela em fotos no baile de gala. Gordon Hayes estava ao volante. Clara entrou, sem hesitar, sem olhar para trás. Ele arrancou, dirigindo não em direção ao escritório, mas na direção oposta, rumo às ruas residenciais tranquilas na periferia do centro da cidade. Senti um frio na barriga. Uma certeza dilacerante, fria e absoluta, me dominou. Era o tipo de certeza que tira o ar dos pulmões, deixando você vazio e vulnerável. Mais tarde naquela noite, a casa parecia silenciosa demais. Clara chegou em casa com suas desculpas de sempre. Esperei até que ela se acomodasse, servindo-se de um copo d'água. Minha voz, quando falei, estava firme, mas minhas mãos, escondidas nos bolsos, tremiam. Onde você estava hoje, Clara? Sério? Ela se virou, os olhos arregalados, um lampejo de pânico neles. Começou a negar, sua evasiva habitual se manifestando, mas sob meu olhar firme vacilou. Sua compostura se quebrou. A fachada cuidadosamente construída desmoronou. Ela desabou então, as palavras jorrando em um turbilhão, sufocadas por soluços. Ela admitiu o caso, a coerção, a sensação de não ter escolha. Falou da pressão, das ameaças à sua carreira, da forma como ele a encurralou. Mas notei as omissões, a cuidadosa esquiva de certos detalhes, de certas datas. Foi uma confissão parcial, uma rendição estratégica. Senti um golpe físico, um soco no estômago que me deixou sem ar. Meu sonho de nossa casa perfeita, nossa vida perfeita, se despedaçou ao meu redor, os pedaços afiados e brilhantes no chão. Como você pôde, Clara? Sussurrei, as palavras quase inaudíveis, com gosto de cinzas na boca. A casa, nosso lar, o símbolo de tudo o que havíamos almejado, agora parecia vazia, maculada. A tinta fresca nas paredes parecia zombar de mim, uma lembrança cruel das promessas sussurradas nesses mesmos cômodos. Fiquei sentada em silêncio, atônita, o ar na nossa sala de estar pesado e denso com a confissão de Clara. A imagem da nossa sala vazia, os copos de plástico tilintando com champanhe barato, o nosso brinde aos Jenkins, passou pela minha mente uma lembrança cruel. Parecia uma eternidade. Não foi uma escolha, Ben, soluçou Clara, a voz embargada enquanto escondia o rosto nas mãos. Ela tentou explicar a pressão implacável, a forma como Gordon, primeiro sutilmente e depois abertamente, ameaçou sua carreira, a parceria que tanto almejava, tudo o que tínhamos construído. Naquele momento, explodi, não contra ela, não diretamente, mas contra a situação sufocante. Ele te tocou? Ele te forçou? Minha voz falhou, rouca por uma dor que eu nem sabia que existia. Meu estômago embrulhou, a bile subindo pela minha garganta. Clara confirmou a manipulação emocional, a vantagem profissional, a sensação de estar encurralada. Ela falou do controle dele, da presença constante, de como ele a fazia sentir como se todo o seu futuro dependesse de um fio que ele segurava. Mas ela hesitou, a voz falhando, ao descrever os detalhes físicos. Ela não me encarava. Levantei-me, precisando respirar, precisando escapar do peso sufocante da traição que me oprimia em nossa própria casa. Saí de casa, o ar frio da noite um choque contra a minha pele, e entrei na minha caminhonete. Dirigi sem rumo, por estradas rurais familiares do meio-oeste, os campos de milho um borrão de escuridão, as luzes distantes das fazendas piscando como olhos indiferentes.
Minha mente repassou tudo. O comentário desdenhoso de Gordon sobre professor de educação física no baile de gala, o jeito possessivo como ele tocou as costas de Clara, a forma como a afastou de mim. Tudo se encaixou, formando um quadro horrível e completo de malícia deliberada e calculada. O frio pavor daquela noite retornou, mais agudo, mais pesado. Horas depois, com o tanque de gasolina quase vazio, voltei para casa. A luz da varanda ainda estava acesa, um farol solitário. Encontrei Clara ainda no sofá, encolhida, o corpo tomado por soluços silenciosos. O silêncio na casa era ensurdecedor, mais pesado que qualquer discussão, mais doloroso que qualquer palavra gritada. E nós, Clara? Perguntei com a voz rouca e áspera. E nossa casa? Nossa vida? Tudo isso? Gesticulei vagamente ao redor do cômodo, as paredes recém-pintadas agora parecendo o interior de uma gaiola. Ela olhou para mim com os olhos inchados e avermelhados. Seu olhar estava perdido, vazio. Eu não sei, Ben. Eu simplesmente não sei. Eu não conseguia ficar na nossa cama. Não conseguia deitar ao lado dela. Passei a noite no sofá da sala, o tecido áspero arranhando minha pele. Fiquei olhando para o teto, para os padrões tênues que os postes de luz projetavam nele, repassando cada momento, cada olhar suspeito, cada ligação atrasada, cada mentira. A raiva fervilhava, uma fúria profunda e lenta. Não apenas de Clara por sua participação nisso, por seu silêncio, mas de Gordon Reis. O homem que ousou tomar o que não era dele, que invadiu nossa vida, nosso casamento, nosso futuro. Algum tempo depois do amanhecer, quando a casa estava silenciosa, quando ouvi a respiração de Clara se acalmar no quarto, entrei sorrateiramente. O celular dela estava no criado mudo. Meus dedos tremeram ao pegá-lo. A senha ainda gravada na minha memória. Percorri as mensagens com o coração gelado como pedra no peito. Lá estavam elas. Mensagens incriminatórias de Gordon, confirmando a natureza manipuladora do relacionamento deles. As palavras dele, suaves e insidiosas, delineando expectativas, lembrando-a do seu lugar, da sua ambição. Um texto em particular me chamou a atenção, me arrepiando até os ossos. Não se esqueça de quem te criou, Clara, e de quem pode te destruir tão rápido quanto te criou. Uma determinação fria e implacável começou a se formar em meio à devastação. Os pedaços quebrados da minha vida, do meu casamento, ainda estavam espalhados ao meu redor, mas um novo núcleo inflexível se endurecia dentro de mim. Gordon Reis havia mexido com a família errada. Ele havia ido longe demais. Não vamos deixar ele escapar impune, sussurrei para mim mesma, as palavras um voto silencioso na escuridão. Você vai querer ficar até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Na manhã seguinte, a casa parecia um túmulo. O sol, geralmente uma visão bem-vinda, projetava sombras longas e indiferentes no chão da sala. Clara e eu estávamos sentadas à mesa da cozinha, as canecas de café entre nós já frias há muito tempo. O cheiro de café velho se misturava com o leve aroma de tinta fresca, uma combinação desagradável. Preciso de toda a verdade, Clara, eu disse com a voz plana, desprovida de emoção, mas carregando um peso firme. Cada detalhe, tudo o que ele fez, tudo o que você sentiu, não omita nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, pontuado apenas pelo zumbido distante da geladeira. Lágrimas brotaram nos olhos de Clara novamente, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Ela relatou tudo, toda a extensão da manipulação psicológica de Gordon, as ameaças profissionais calculadas, proferidas com um sorriso, a maneira como ele a isolou, sutilmente a princípio, depois de forma mais explícita, de sua equipe, de seus outros contatos, garantindo que seu mundo profissional se reduzisse a apenas ela e ele. Ela descreveu a pressão constante, a maneira insidiosa como ele minava sua autoestima, fazendo-a acreditar que seu sucesso, seu próprio futuro, dependia unicamente de sua aprovação. Ela falou sobre se sentir como uma peça no jogo, presa numa armadilha entre sua ambição desmedida, o fardo financeiro da nossa nova casa e um homem poderoso que a via não como uma pessoa, mas como uma aquisição, mais um item para adicionar à sua coleção. Eu ouvi, com a mandíbula tão cerrada que doía. A raiva, que antes era uma ferida aberta, começou a se transformar em uma determinação amarga e fria. Vi o medo em seus olhos agora, o trauma genuíno, não apenas culpa. Era o medo de um animal encurralado buscando desesperadamente uma saída. Ele disse que se eu não cooperasse, ele se certificaria de que eu fosse banida da indústria, sussurrou Clara.
a voz quase inaudível, rouca de terror lembrado. Ele tem os contatos, Ben. Ele poderia fazer isso. As palavras pairavam no ar, arrepiantes e reais. Mas então um pensamento nítido e claro dissipou a névoa da minha própria dor. Não se trata apenas de nós, Clara, eu disse, minha voz ganhando força. Trata-se dele fazendo isso com os outros. Lembrei-me da história de Beth Miller no baile de gala, do alerta sobre Deborah Shaw. Clara assentiu com a cabeça, os olhos ainda vermelhos. Todo mundo sabia, Ben. Os sussurros sempre existiam, mas ninguém ousava falar. Ele é poderoso demais. O dinheiro dele o protege. Poder não significa nada quando você está desmascarado. Retruquei com um brilho no olhar, uma nova determinação se formando. Ele pensa que é intocável. Vamos mostrar a ele. As palavras soaram sólidas, uma promessa tanto para mim quanto para ela. Clara olhou para mim, surpresa com a mudança repentina no meu comportamento, com a firmeza na minha voz. O que você quer dizer, Ben? O que podemos fazer? Ele tem tudo. Vamos revidar, declarei com firmeza, sem deixar margem para dúvidas. Vamos expô-lo, vamos fazê-lo pagar, não apenas por nós, mas por Deborah, por todos que ele feriu. A imagem do rosto arrogante de Gordon, seu aperto de mão desdenhoso, passou diante dos meus olhos. Sugeri que ela entrasse em contato com Beth Miller. Ela parecia ser o tipo de pessoa que enxergava as coisas com clareza e não se deixaria intimidar. Ela falou comigo no baile de gala, lembrei a Clara. Talvez ela esteja disposta a compartilhar o que sabe sobre Gordon e sobre Deborah Shaw. Clara estava hesitante, seu medo ainda palpável. Ele poderia nos arruinar, Ben, completamente, nossa reputação, nossas finanças, tudo. Sua voz tremia. Ele já tentou, respondi, olhando ao redor da nossa sala de estar inacabada, para as paredes nuas, as ferramentas ainda no canto. O que mais ele precisa aguentar? Já estamos aqui, Clara. Já chegamos ao fundo do poço. O único caminho é para cima. Começamos a esboçar um plano, uma aposta desesperada, mas ainda assim um plano. Era uma tênue faísca de esperança na escuridão avassaladora, uma tentativa desesperada de recuperar nossas vidas e nossa dignidade. Começaríamos reunindo provas, discretamente, com cuidado, cada mensagem de texto, cada e-mail, cada recibo, qualquer coisa que pudesse ser usada contra ele. Agimos com cautela. O primeiro passo foi Beth Miller. Clara e eu nos encontramos com ela para um café, longe da Wellington Financial, em uma lanchonete pequena e afastada. Beth inicialmente hesitou, seus olhos percorrendo nervosamente o ambiente, mas conforme Clara relatava sua história, a dor crua em sua voz, a determinação de Beth se fortaleceu. Depois de muita insistência e vendo a sincera determinação em meus olhos, ela concordou em compartilhar o que sabia sobre a má conduta passada de Gordon, incluindo os detalhes do caso de Deborah Shaw. Beth tornou-se uma aliada discreta. Ela nos forneceu e-mails internos, trechos de conversas que ouviu por acaso, sussurros de outras vítimas e percepções perturbadoras sobre o modus operandi de Gordon. Ela descreveu como ele selecionava cuidadosamente seus alvos, como os isolava e como usava a ambição deles contra eles. Suas informações fortaleceram nossa determinação, confirmando que se tratava de fato de um padrão, um abuso de poder sistêmico. Com o apoio de Beth e minha presença inabalável, Clara iniciou o meticuloso e doloroso processo de documentar tudo. Ela gravou as ligações telefônicas com Gordon, salvou todos os e-mails, por mais inocentes que parecessem, e manteve um diário preciso com as datas e horários de suas investidas inapropriadas. Cada anotação era uma pequena pedra fria, construindo um muro de evidências. Foi um processo agonizante, reviver aqueles momentos, mas cada traço da caneta, cada toque no celular, era um ato de desafio. Em seguida, contatamos um advogado, discretamente a princípio, um ex-promotor, conhecido por lidar com casos corporativos complexos. Encontramo-nos com ele em um prédio comercial discreto no centro da cidade, com as persianas fechadas. Ele ouviu pacientemente, com o rosto indecifrável, enquanto expunhamos a história, apresentando as primeiras provas. Ele confirmou a dificuldade do caso, o poder que Gordon exercia e a maneira como o sistema frequentemente protegia homens como ele. Mas, admitiu, ao observar o padrão claro de comportamento de Gordon e a documentação detalhada de Clara, havia potencial. Ele expôs os riscos claros e evidentes, mas também os possíveis caminhos a seguir. Decidimos começar com uma denúncia anônima. O advogado aconselhou cautela.
uma investigação discreta para sondar o terreno. Vazamos informações para um órgão regulador do setor financeiro, insinuando um padrão de assédio sexual e abuso de poder dentro da Wellington Financial, mencionando especificamente Gordon Hayes. Como era de se esperar, o conselho da Wellington iniciou uma investigação interna discreta. A resposta inicial foi abafar o caso, minimizar os danos e proteger seu valioso ativo, Gordon Hayes. Fizeram perguntas a Clara, tentando minimizar suas alegações, descartá-las como um mal-entendido, uma interpretação equivocada. Mas Clara, munida de sua documentação e da assessoria jurídica, manteve-se firme, fornecendo informações suficientes para forçá-los a agir sem revelar tudo. Percebemos então que a diplomacia discreta não seria suficiente. Eles precisavam de mais poder de barganha. Decidimos tornar o caso público, usar as provas inegáveis que havíamos reunido para forçá-los a agir, para que as consequências da inação fossem graves demais para serem ignoradas. Entramos em contato com uma respeitada jornalista investigativa, conhecida por revelar histórias de irregularidades corporativas. Encontramo-nos com ela em um local discreto, fornecendo-lhe uma seleção criteriosa de nossas evidências, os e-mails mais incriminadores, as gravações, os registros detalhados. Compartilhamos a história de Beth e relatos de outros boatos que ela havia ouvido, dando à jornalista pistas para investigar mais a fundo. A história foi divulgada em uma importante publicação financeira, uma reportagem contundente que detalhava o comportamento predatório de Gordon Hayes, seu abuso sistemático de poder e a experiência angustiante de Clara. O artigo foi implacável, citando o relato controlado de Clara, expondo a manipulação e a coerção. Crucialmente, mencionou a tentativa anterior de Deborah Shaw de denunciá-lo, acrescentando uma camada de credibilidade e um contexto histórico que pintou um quadro condenatório. A Wellington Financial mergulhou no caos. As linhas telefônicas do escritório de advocacia ficaram congestionadas. Grandes clientes, sensíveis à imagem pública e à pressão dos acionistas, ameaçaram retirar suas contas. O conselho, diante de um pesadelo de relações públicas que se intensificava rapidamente e do potencial para enormes perdas financeiras, foi forçado a agir com decisão. Gordon Hayes foi publicamente desonrado. Inicialmente, ele tentou negar tudo, emitindo uma declaração alegando mal-entendidos e falsas acusações. Mas o peso das evidências, reforçado por novos depoimentos de outras mulheres que agora se sentiam corajosas o suficiente para se manifestar, era esmagador. Alguns dias depois, uma reportagem mostrou aquilo pelo que estávamos lutando. Seguranças escoltavam um Gordon Hayes desgrenhado e aos gritos pelo saguão do Wellington Hotel. Seu terno caro estava amarrotado, a gravata torta, seus dentes brancos perfeitos à mostra como os de um animal encurralado. Ele gritava com o rosto roxo, enquanto o empurravam em direção a um carro que o aguardava. Clara estava ao meu lado, de braços cruzados, assistindo à gravação na pequena TV da cozinha. Seu rosto estava calmo. Seus olhos exibiam uma satisfação fria e implacável. A última imagem na tela mostrava Gordon sendo empurrado para dentro do carro preto, com as mãos se debatendo. Disseram que ele ia garantir que eu fosse desfeita. Sussurrou para mim, um leve sorriso tocando seus lábios. Na verdade, acrescentou com a voz mais firme, acabamos de fazer isso. As ameaças finais e desesperadas de Gordon Hayes ecoaram no saguão vazio do Wellington enquanto as portas do elevador se fechavam. Vocês estão mortos nesta indústria. Vou destruir vocês dois. Sua voz, rouca de fúria, reverberou pelos corredores de mármore. Suas palavras eram vazias, ocas, mas a raiva nelas contida ainda era potente. O que se seguiu imediatamente foi uma tempestade. A atenção da mídia caiu sobre nós como um bando de pássaros famintos. Repórteres nos perseguiam, com flashes de câmeras e microfones enfiados em nossos rostos. Nossas vidas privadas, antes tão cuidadosamente protegidas, foram expostas ao público. Nossos nomes, nossos rostos, estavam nos jornais, nos noticiários da noite. Os sussurros nos seguiam por toda parte, no supermercado, nos eventos escolares. Clara pediu demissão da Wellington Financial. Sua trajetória profissional havia mudado irrevogavelmente. A ascensão que ela tanto almejara agora era impossível. Mas, ao arrumar suas coisas, um peso enorme saiu visivelmente de seus ombros. A ambição que a impulsionava, antes um farol brilhante, agora era temperada por uma nova clareza.
Eu a apoiei segurando sua mão enquanto navegávamos pelas consequências, pelo intenso escrutínio público e pelos sussurros que nos seguiam como uma sombra. Nosso relacionamento, embora profundamente marcado, iniciou um lento e doloroso processo de cura. Conversávamos com mais franqueza do que nunca, desvendando as camadas de ressentimento, medo e incompreensão que haviam se acumulado entre nós. A pressão financeira era real. Clara perdeu o emprego e as possíveis custas judiciais ainda pairavam no ar, o que significava que tínhamos que apertar os cintos. Mas a determinação permaneceu, uma força silenciosa que cresceu durante a provação. Nos vimos apoiando um no outro de maneiras que nunca tínhamos feito antes, uma nova e frágil base se formando sob os destroços da antiga. Começamos a pintar nossa sala de estar novamente. Desta vez, a sensação era diferente. Escolhemos um cinza suave e quente, uma cor que transmitia calma e segurança. Cada pincelada era um ato deliberado, transformando o espaço, simbolicamente, purificando-o das sombras do passado. Conforme a tinta fresca secava, a sala começou a parecer nossa novamente, não apenas uma casa, mas um lar. Gordon Hayes enfrentou novas investigações, não apenas do órgão regulador financeiro, mas também de outras vítimas que, encorajadas pela coragem de Clara, sentiram-se à vontade para se manifestar. Seguiram-se ações judiciais. Seu império, construído sobre intimidação e exploração, começou a ruir, tijolo por tijolo. A justiça, lenta e árdua, estava finalmente sendo feita. Clara começou a explorar novos caminhos profissionais, longe do mundo implacável de Wall Street, longe do tipo de ambição que quase a consumira. Talvez algo mais alinhado com suas paixões iniciais, algo com mais significado, menos pretensão. Ela se ofereceu como voluntária no abrigo de animais local, suas mãos gentis com os cães, uma paz serena se instalando em suas feições. Continuei treinando, encontrando conforto na rotina dos treinos, no rugido da torcida e nas vidas jovens que eu impactava. Era uma constante, uma estabilidade para nossa família, uma lembrança do que era real, do que realmente importava. Refletimos sobre o preço pago, a perda da inocência, o trauma da traição, a vergonha pública, mas também a recuperação da nossa dignidade, a força que encontramos ao nos defendermos. A experiência nos obrigou a confrontar questões morais profundas sobre ambição, sobre poder e sobre o que realmente importa na vida. Entendemos que, embora tivéssemos vencido a batalha, as cicatrizes da infidelidade e da traição eram profundas, exigindo trabalho contínuo, compreensão infinita e um perdão que levaria anos para ser verdadeiramente conquistado. A vida em nossa cidade do meio-oeste acabou retomando uma certa normalidade. Os sussurros se dissiparam, substituídos por um respeito silencioso. Mas nós éramos pessoas diferentes, mais fortes, mais conscientes das complexidades da vida, da escuridão oculta que pode se esconder sob uma superfície polida. Certa noite, estávamos de mãos dadas junto à janela da cozinha, olhando para o nosso pequeno quintal bem cuidado. O pôr do sol projetava longas sombras, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Um entendimento silencioso surgiu entre nós. A briga havia terminado, mas a reconstrução, o trabalho silencioso e diário de construir uma vida juntos, estava apenas começando. O silêncio na casa agora era diferente do silêncio de antes. Não era o silêncio tenso dos segredos, nem o silêncio ensurdecedor da traição. Era o silêncio de um entendimento mútuo, uma paz frágil conquistada através de uma luta árdua. Clara e eu estávamos sentadas no balanço da varanda, a tinta nas paredes da nossa sala seca e reconfortante por dentro. O ar estava fresco, trazendo o leve aroma de grama cortada do quintal do vizinho. Sobrevivemos. O preço foi alto. Um casamento marcado, a inocência perdida e a vergonha pública que ainda persistia em certos olhares. A carreira de Clara, antes um caminho reto, agora era uma estrada sinuosa. Mas ela estava mais feliz, dizia, trabalhando em seus próprios termos, encontrando um propósito além da busca incessante por dinheiro e status. Eu ainda dava aulas, ainda treinava, encontrando força na rotina. Gordon Hayes havia partido, seu nome sinônimo de ganância corporativa e decadência moral. Aprendemos que algumas batalhas nos transformam para sempre. A luta contra Gordon havia terminado e nós tínhamos vencido. Mas a reconstrução, o trabalho silencioso e diário de restaurar a confiança e forjar um novo futuro, era um processo contínuo. Entendemos que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas podemos conviver com elas,
integrando-as à história de quem nos tornamos. De mãos dadas, observamos os últimos raios de sol desaparecerem em nosso pequeno quintal. A luta havia terminado, mas a reconstrução estava apenas começando.